Boa noite a todos, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui nessa noite reunidos para aprender da palavra do Senhor. Antes de nós orarmos, gostaria de falar um oi aí para o pessoal da internet, que Deus abençoe você também aí na tua casa, nesse momento que você está participando conosco, né? Tá meio frio hoje, né? Mas em nome de Jesus, vamos em frente. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, abençoa, Pai. Fala conosco, fala com a tua igreja. Entra nos lares, nas casas, nas famílias, ó Deus, derramando a tua unção, do teu amor, do teu espírito, da tua palavra, Pai. Abençoe, Pai, os teus filhos, abençoe a todos com a tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor, vocês que estão aqui na igreja, podem se assentar, Deus abençoe. Vamos abrir nessa noite a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 9. A palavra no livro de Atos, capítulo 27, versos 9, vai trazer para nós a mensagem Os Perigos da Viagem. Se você quiser guardar, né, esse começo da palavra, Os Perigos da Viagem. Capítulo 27, versos 9. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa o livro de Atos dos Apóstolos. Ali no Novo Testamento é o quinto livro no Novo Testamento. O capítulo 27 é praticamente o último capítulo, né? É o penúltimo. O 28 é o último. Capítulo 27, versos 9 diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, ou chamava-lhes a atenção Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores,
Na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém. Pai, fala conosco, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ou de nós entrarmos nessa palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez, porque Deus falou essa mensagem para mim ontem à noite, antes de eu me deitar. Eu li esse trecho e isso me deu uma revelação muito grande. E o que Deus revelou no meu coração, eu queria que fosse revelado no seu também. Então, se você puder agora nesse momento, você fazer a sua oração, fechar os teus olhos e dizer: Senhor, fala comigo. Fala o meu coração nesse momento, eu quero ouvir essa mensagem. Eu quero entender o que está escrito aqui. Fala com Deus agora, por alguns segundos. Amém. Amém? Falou com ele aí? Deus te abençoe. Quem estava relatando isso daqui era Lucas. Lucas, para quem sabe, né? Acho que todos nós sabemos, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele era um grande companheiro do apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, se você pegar um pouco antes, no capítulo 26, ele faz um discurso. E o discurso que Paulo fala e o que ele diz nesse discurso é uma defesa que ele faz dele mesmo. Paulo estava preso. O rei, naquela ocasião, não tinha do que acusar a Paulo. Ele não podia acusar. A única coisa que ele dizia é o seguinte: tem um tal de Paulo preso. E a acusação que tem contra ele é que ele fala de um tal de Jesus, que esse tal de Jesus morreu e ressuscitou. E aí mandaram eu prender ele. Ele está fazendo uma confusão na cidade por causa disso, e eu prendi. E chega outro rei na história e fala assim: vamos ler, vamos ouvir esse Paulo. Vamos fazer uma audiência para a gente ouvir ele e ver o que a gente vai fazer com ele. Porque ele fala que ele quer ser julgado em Roma, ele quer ir para Roma ser julgado, para a Itália, mas com qual acusação que nós vamos mandar ele para lá? Não existe acusação contra ele. E aí Paulo, a Bíblia fala de uma maneira tão linda que não é uma simples reunião. A Bíblia fala que no capítulo 26 foram chamadas todas as pessoas praticamente da cidade. As pessoas mais importantes que existiam foram chamadas para essa audiência. E ali Paulo se coloca de pé, pede a palavra, tem um momento da sua defesa e ele começa. Ele começa numa fé espetacular. Ele começa a contar a história dele, o que aconteceu na vida dele. Por que ele estava ali? Ele começa a falar da revelação que ele teve quando Deus se revelou para ele. Quando Jesus se coloca no caminho dele, quando ele está ali na estrada de Damasco, e ele vê aquela luz, e aquela luz toma conta da vida dele. Ele fala aqui de tudo aquilo que ele começou a fazer na vida dele. Ele começou a fazer aquilo que era necessário ser feito. Ele mudou a vida dele, ele mudou o caminho da vida dele, ele transformou a vida dele. Ele acreditou naquela palavra, ele foi em frente. E aquilo que ele fala na defesa dele: a única coisa que eu fiz foi pregar esse Deus que é vivo. Essa é a minha mensagem. Olha que apóstolo. E aí, depois de tudo isso, eles falam assim: então agora não temos o que fazer, vamos enviar ele. Ele está pedindo, ele quer ir lá para a Itália, ele quer ser julgado por Roma. Vamos enviar esse rapaz para Roma, para que lá ele possa ser julgado. E aí vocês entram nessa história que a Bíblia nós lemos, onde fala aqui os perigos da viagem.
Paulo é claro aqui, irmãos, e é uma coisa que eu queria trazer para os dias de hoje nós. Paulo, ele deixa claro como Jesus tem deixado claro, como Deus tem deixado claro a todo tempo nas nossas vidas. O perigo da viagem. A vida que nós estamos vivendo não é uma vida fácil. Nunca foi. Se você perguntar para a psicologia, por exemplo, a maior luta que existe na vida de uma pessoa é quando ela nasce. Porque o bebê, ele tem que aprender tudo sem ter como conversar. Ele não sabe, não é assim que funciona? Então ele começa a criar os instintos para que ele possa sobreviver. E ele vai aprendendo que se ele chorar, ele vai ter o alimento da mãe. Ele vai aprendendo que se ele se incomodar com algumas coisas, as pessoas vão ver que aquilo está incomodando ele. Uma das coisas que nós vemos muito quando acontece com crianças. A criança nasce, muitas vezes a mãe ali de primeira viagem, pode estar calor, seja o que for, enche a criança de roupa. A criança, com aquele monte de roupa, ela não está acostumada com aquilo. Ela estava no ventre, livre, solta, não tinha nada que amarrasse ela. Daqui a pouco ela se vê presa, amarrada com um monte de roupa, enrolada num cobertor, o braço que ela mexia toda hora, a perna que ela mexia toda hora, já não pode mais. Então o que acontece? Aquilo começa a se tornar para ela uma nova expectativa de vida, um novo conhecimento, algo novo, e ela começa a se incomodar, e ela chora. Então aí a mãe, o pai fica tentando maneiras de aliviar aquilo. Por que será que está chorando? Por que está assim? Será que está apertada a roupa? Será que é calor? Será que é a fralda? Assou, não assou? Fez caquinha, não fez caquinha? E assim por diante. São várias situações. E a criança começa a desenvolver a vida dela. E é o maior desafio que ela tem. Vocês estão entendendo? Se você pegar a psicologia, ela vai falar. É ali que a criança começa a desenvolver o que ela tem que fazer. Daqui a pouco ela aprende a fazer alguns gestos, sabendo que se ela pedir aquilo, se ela movimentar, se ela der um sorriso, ela vai ser acatada pelos pais, ela vai receber e assim por diante, até o momento em que também ela vai começar a andar, que é um desafio para ela, é um risco. Então a vida nossa é assim. Os desafios sempre existiram. E aqui a Bíblia fala sobre os perigos da viagem. A nossa vida é assim. Nós temos vivido esses últimos tempos com muitas situações. Mas uma das coisas que estão assustando muito, que eu me assusto, perdão, é ver aqueles que conhecem a Deus com medo. Aqueles que conhecem Jesus, que já conhecem a palavra, que conhecem que Deus é poderoso, ao invés de ir em frente, de batalharem, de conquistarem, estão se amedrontando, estão se escondendo, estão ficando calados, aceitando aquilo que vem de fora, aquilo que vem do mundo, aceitando as tempestades. O alerta já havia sido dado para todos nós, não da pandemia, mas o alerta que nós tínhamos da palavra de Deus, que as coisas poderiam acontecer em algum momento. Se nós não tivéssemos a pandemia, pode ter certeza que outras situações estaríamos passando. Mas sempre nós vemos que as pessoas não buscam o melhor na vida delas. As pessoas não se levantam para o melhor, as pessoas não buscam ter o melhor, não buscam tirar o melhor, não olham para aquilo que é importante olhar, não tiram lições daquilo que vivem. Paulo, ele tem a lição na mão dele. Tudo que ele já havia passado, tudo que ele já havia feito na vida dele, tudo que ele havia enfrentado para se tornar um apóstolo, aquilo tornou ele um homem forte. Se tornou numa pessoa vitoriosa, numa pessoa com fé, numa pessoa que fazia as coisas com convicção, sabendo que aquilo que ele estava fazendo ia dar um resultado e aquele resultado seria maravilhoso. É assim que nós temos que aprender. Quando eu estava lendo esse trecho, eu fiquei imaginando, falei, mas por que na Bíblia está contando a história de Paulo, que ele entrou no navio e o navio começou com problema? E aí eu pedi direção de Deus, falei, Deus, por que isso está acontecendo aqui? O que isso quer nos ensinar? Paulo, ele não falou para ele nesse momento, ele falou para as pessoas. Porque o que acontece? Paulo tinha sido enviado para a Itália, no capítulo 27 diz assim, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos para um centurião chamado Júlio,
embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio. Vou pular um pouquinho. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Então, Paulo tinha uma liberdade, esse rapaz chamado Júlio, que era quem estava ali tomando conta de Paulo, viu que Paulo era um homem de Deus, viu que Paulo era uma pessoa totalmente sensata, permitiu então que Paulo, onde ele fosse, tivesse a total liberdade. E aqui você vê no capítulo 27, verso 7, dizendo assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade, olha só, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte do Sínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, o que a Bíblia está ensinando para nós? Quantas vezes na nossa vida nós navegamos em situações difíceis? Quantas vezes eu e você tivemos que navegar e a navegação não foi fácil? Teve que ser devagar, teve que ir com calma. Tudo isso Deus nos ensinando, tudo isso Deus nos capacitando, tudo isso Deus nos orientando, nos dando direção. É assim que Deus funciona. É assim que Deus vai falando com cada pessoa. É nós que não percebemos quando Deus está falando. Nós que não deixamos Deus agir. Nós que muitas vezes não prestamos atenção naquilo que está à nossa frente. Porque a todo momento, não sei se isso acontece na sua vida, mas eu presto atenção. Cada situação que Deus coloca na minha vida, eu passo a refletir. Aquilo que é bom, eu tiro daquela situação. Aquilo que é ruim, eu deixo de lado. Tem outras coisas, inclusive, não só situações, mas como exemplos de pessoas. Por exemplo, eu trabalho com o público. Então, como eu tenho contato com muita gente, eu conheço muitas pessoas e nós conversamos, falamos de negócio, falamos de uma série de coisas, do trabalho e assim por diante. Então, quando eu estou conversando com algumas pessoas, aquela pessoa, ela tem um ensinamento de algumas coisas que eu não tenho. Ela conhece de um assunto que eu não conheço. E por ela conhecer aquele assunto, eu presto muita atenção naquilo que ela me ensina. E aquilo que eu vejo que é bom, o que eu faço? Eu retenho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, é a mesma coisa na palavra de Deus. Nós não temos o ensinamento de tudo. Apesar do que a grande maioria dos cidadãos, das pessoas hoje, acham que sabe tudo, mas nós não sabemos. Quem sabe todas as coisas é Deus. Jesus que está em nós, Ele tem que nos conduzir. Ele tem que falar conosco. Essa é uma realidade. Então, quando Paulo, guiado por Deus, eles voltam a querer navegar, depois, a Bíblia diz, depois de muito tempo, capítulo 27, versos 9, onde nós lemos aquela hora. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, olha só, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo. Então Paulo continuou falando. Quanto tempo Deus tem falado conosco? Quanto tempo Deus tem falado para você, papai? Cuidado da maneira como você tem agido. Cuidado porque você tem sido mau exemplo na tua casa. Cuidado porque você tem sido mau exemplo com a sua esposa. Cuidado que você tem sido mau exemplo lá no seu trabalho. Papai, mamãe, filhinho, cuidado. Você não tem dado exemplos. Quanto tempo Deus tem falado? É a mesma coisa, eu falo assim, essa navegação é perigosa. Esse tipo de comportamento das pessoas que estão acontecendo hoje é perigoso. As pessoas não estão entendendo que é necessário, nesses últimos tempos, uma mudança de pensamento. É necessário uma mudança, um crescimento para todos nós, tanto na área espiritual, que é conhecer a Deus, como na área particular. Nós não podemos mais perder tempo. Uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, nós falávamos muito sobre isso.
Você tem tempo a perder? Mas as pessoas estavam brincando. Ninguém estava dando bola. Hoje o tempo é precioso. Eu quero falar para você, papai, para você, mamãe, diácono, apóstolo, bispo, quem quer que seja. O seu tempo é precioso. O seu tempo não vai voltar mais. O seu tempo não vai ser reconstituído. Não, perdão, não vai ser restituído. Se você não fizer hoje, se você não mudar as suas atitudes hoje, se você não entender hoje, se você não buscar a Deus hoje, se não se tornar uma pessoa coerente, uma pessoa séria, uma pessoa de responsabilidade, lá na frente nós perderemos. Lá na frente as consequências serão graves. Porque estão levando na brincadeira. Levamos a brincadeira a religião, levamos a brincadeira a palavra de Deus, levamos a brincadeira aquilo que Jesus tem falado. Brincamos com aquilo que é de Deus. Porque a Bíblia diz assim: você não deve levantar falso testemunho, você não deve afrontar, você não deve dar tapa na cara de ninguém, você não pode apontar o dedo para ninguém. E o que mais nós vemos hoje? Não somente isso. Não minta, não roube, não desperdice. E o que nós vemos hoje? É o que Paulo está dizendo. É a palavra de Deus. Paulo estava dizendo: olha, esse tipo de navegação que vocês estão falando, observem que é interessante. Havia passado muito tempo, e não somente isso, havia passado o tempo do jejum. Olha como é importante o jejum. Paulo com certeza havia jejuado. Ele havia pedido a Deus. Muitas vezes o jejum que a gente acha, é o jejum. É óbvio que você tem que fazer um jejum, fechar a boca, fazer um sacrifício, mas não é esse jejum muitas vezes que a Bíblia quer ensinar também. Existem outras maneiras de jejuar. Existe nós jejuarmos daquilo que tem nos afastado de Deus. Jejuarmos da nossa, como que eu posso colocar? Idolatria das coisas. Idolatramos as coisas. O que você tem abrido mão na sua vida? O que você tem buscado para que a sua vida seja melhor? Quais são os seus posicionamentos? É necessário uma mudança de comportamento, uma responsabilidade maior, buscar a Deus, conhecer a Deus. E aí Paulo vai dizendo no capítulo 27, ele continua. Ele diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Olha que interessante. Não vai ser fácil a minha vida nem a sua daqui para frente. Ou nós buscamos uma conquista diferente e uma responsabilidade diferente, olhamos para Deus, porque ficarmos agindo da maneira que estamos, pensando que nós estamos enganando a Deus, pensando que da maneira que nós estamos fazendo, não, Deus sabe. Irmãos, me desculpa. Deus é Deus. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe quando Satanás está falando, Ele sabe como nós estamos nos portando, Ele sabe tudo. Então é interessante a gente olhar para isso. Deus é Deus. E Ele sabe o que está acontecendo na minha e na sua vida. Então Paulo diz assim: olha, a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo. Não somente da carga e do navio, mas também da nossa vida. Jesus amado. Quando eu estava lendo isso, Deus foi falando no meu coração. Está vendo o que eu coloquei aqui para você entender? É como se fosse Jesus contando uma parábola. Jesus poderia ter contado essa parábola e Paulo poderia ter ouvido e poderia ter repetido aqui. Mas Paulo, ao invés dele viver a expectativa da parábola de Jesus, ou ao invés dele pegar as parábolas que Jesus havia pregado lá atrás, e ele começar a pensar da maneira como eram as parábolas, como nós conhecemos muitas parábolas, as parábolas o que são para nós? Exemplos, sim ou não? É verdade ou não é, igreja? Por que Jesus fala de muitas coisas, tudo em parábolas? São exemplos, para que a gente possa refletir. Mas perceba que Paulo, ele leva isso para a vida dele. Este homem levou para a vida dele. Ele não tinha medo de enfrentar as circunstâncias. Ele podia muito bem ter pedido a Deus, orado, falar: Deus, não vamos viajar, Senhor. Não vamos. Mas era necessário que ele passasse por isso, era necessário que ele estivesse nesse navio, era necessário que ele enfrentasse a situação para provar o Deus que ele servia e a fé que ele tinha.
É necessário que eu passe por o que eu tenho que passar, é necessário que eu enfrente o que eu tenho que enfrentar, é necessário que nós possamos enfrentar todas as coisas da nossa vida, para que Deus possa ver quem realmente somos e para ver quem é o Deus que nós servimos. Nós estamos falando o seguinte: Jesus é Salvador, Jesus é libertador, Jesus é restaurador. Ele fala, ele mesmo, se você vê no Evangelho, quando ele diz, quando vieram perguntar para ele, João Batista pediu para perguntar, o senhor realmente é o Messias? O senhor é aquele que era para vir realmente? O que Jesus faz? Faz a mesma coisa que Paulo. Ele fala assim, presta atenção no que eu vou fazer. Está vendo essa pessoa aqui que não anda? A partir de agora vai começar a andar. Está vendo essa pessoa que não enxerga? A partir de agora vai começar a enxergar. Está vendo essa pessoa que não ouve? A partir de agora vai começar a ouvir. É assim comigo com você. Nós não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus porque parece que existe uma nuvem. É interessante que a Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia fala assim, como que um cego pode guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. Jesus amado, eu peço a Deus misericórdia na minha vida. Se eu estiver sendo cego em algum momento na minha vida. Eu estou guiando pessoas. Se eu estiver sendo cego e está guiando a minha casa. Se eu estiver sendo cego e estou guiando a minha família. Porque, meu Deus do céu, todos nós vamos cair no buraco um dia. Vocês estão entendendo a mensagem de Cristo? Será que nós temos que abrir os nossos olhos, sim ou não? Ele diz, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. A luz, se ela estiver apagada, não serve para nada. Pelo contrário, a luz não é colocada debaixo da mesa para que ela fique escondida. A luz é colocada em lugar alto. Para que a luz do lugar alto, ela clareie todos os lugares e ela se torne uma luz para todos. O sal, ele serve para dar sabor. O sal, ele serve para dar gosto nas coisas. Você já comeu coisa sem sal? É ruim. Mas se o sal se tornar um sal sem valor, ímpido, a Bíblia diz, não serve para nada. Só serve para ser pisado. Então você serve para dar sabor. É isso que tem que colocar no teu coração. Eu sou o sal dessa terra, eu sou a luz desse mundo. Eu sirvo para dar sabor. Eu sirvo para trazer vida, eu sirvo para levar a luz de Cristo. E a minha família não vai estar em trevas, a minha casa não vai estar em trevas, o meu trabalho não vai estar em trevas. Tomar as suas responsabilidades, é isso que a Bíblia nos chama. Como cristãos verdadeiros, orarmos a Deus, buscarmos a Deus, conhecermos a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. E Paulo diz, mas o centurião, o que era o centurião? O que significa? Ele estava acima de Paulo. Eu acabei de dizer que muitas pessoas estão acima de Deus. Tem gente demais acima de Jesus. Porque aquilo que Jesus ensinou não serve para a vida de ninguém. Só serve... A pessoa é acima de Jesus, entendeu? Ela faz o que ela acha que deve fazer. E assim nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E o centurião, o que ele fazia? Ele dava crédito para quem? Para o mundo. Para o piloto. Nós damos crédito para o piloto. Infelizmente, nós damos crédito para os outros, não damos crédito para Jesus. Porque se nós dessemos crédito para Jesus, irmãos, eu tenho certeza que a sua vida estaria uma maravilha. Tão melhor do que já está. Porque quando a Bíblia diz assim, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores é algo especial, não existe. Você já viu alguém mais que vencedor? Você venceu o campeonato, vem aqui. Você recebeu uma medalha. Acabou. Aí Jesus fala assim, não é só uma medalha, você é mais que vencedor. Não é só esse campeonato que você está ganhando. Não é só vencer todas as equipes e se tornar um vencedor. Não é só vencer todas... Não, você é mais do que vencedor. Você é acima do que vencedor. E muitas pessoas falam assim, mas aonde? Cadê? Eu não estou entendendo nada, porque minha vida não tem esse negócio. Se nós passarmos a entender que nós estamos vivendo e temos que viver como uma equipe de corrida, sabe aquela equipe que passa o bastão? Já viu aquela equipe de atletismo? Que são 4
e eles têm que percorrer um tempo ali, só que cada um no seu tempo vai passando o bastão para outro. Qual é o bastão que você está passando? Você vai jogar o bastão, você vai lançar o bastão vai cair no chão, aí sua equipe vai perder, ou você vai correr e vai focar naquilo, vai fazer tudo certinho para entregar o bastão na mão dos seus filhos, na mão de todas as pessoas que estão à tua frente, para que a continuação seja perfeita, para que as coisas sejam perfeitas. É assim. Então, a Bíblia está sendo clara conosco. O centurião dava mais crédito ao piloto que ao mestre do navio, e ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia, do que o que Deus diz. As pessoas dão mais crédito para o mundo, dão mais crédito muitas vezes para as coisas erradas, estão levando a vida com Deus de qualquer jeito, do que aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí, não sendo o porto próprio, aqui eu não vou entrar nessa parte, mas vamos aqui um pouquinho mais ao fundo, capítulo de número 27, versos 18, diz assim: açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Sabe o que aconteceu aqui? É ruim a gente falar isso. É ruim a gente deixar nesse momento. Eles começaram a tomar as decisões que deveriam tomar quando a coisa começou a apertar. Quando a situação... Vamos analisar um pouco as coisas e vamos ver se não é dessa maneira. Quando é que a gente toma decisões referentes a Deus? Muitas pessoas agora, nesse momento, que estão vivendo uma vida tranquila. Está tranquilo. Eu estou aqui em casa, eu estou assistindo, eu tenho Netflix, eu tenho tal coisa, eu tenho alimento, eu tenho tudo. Então eu estou tranquilo. Não importa a tormenta, eu acordo meio-dia, eu durmo a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quiser. Não tenho responsabilidades. Estou ganhando auxílio não sei de onde, o meu trabalho estão ajudando, cesta básica está vindo e assim por diante. Então, está ouvindo a voz de Deus? Não. Eu assisto os cultos pela internet, eu pego a mensagem de um ali, o outro começa, eu também pego um pedaço, o outro que eu gosto fala uma piadinha, o outro vem com outra história, e vamos levando. Só que pode chegar um momento, e é assim que as pessoas são. Por que não viver uma vida abençoada? Por que não ter comunhão com Deus? Por que não ter vida com Deus? Por que não buscar a Deus? Por que não se levantar? Por que não levantar de manhã, estufar o peito e falar: Deus, o Senhor é comigo? Hoje eu levantei pela manhã, vou resolver um monte de situação, mesmo que seja pelo WhatsApp, eu não vou parar, a minha vida não vai parar, eu vou correr atrás das minhas vontades, eu vou conquistar as coisas, eu não vou deixar a peteca cair, eu não vou ficar aqui desse jeito na minha casa. Não. Não tem dignidade com Deus, não busca esse Deus. Foi o que Paulo estava falando. Chegou um momento, quando o mundo começou a ver o negócio apertar, e é interessante, graças a Deus. Isso eu queria deixar para você. Você quer continuar nessa vidinha? Fica tranquilo, Deus não vai te abandonar. Porque Paulo não falou aqui, eu pulei do navio e larguei eles. Deus não vai fazer isso. Deus vai te ajudar. Só que você vai passar pelo sofrimento. Não é isso que Deus deseja para nós. Não é isso que Deus quer para ninguém. Deus quer a bênção sobre nós, Deus quer as palavras sobre nós, Deus quer a conquista sobre nós, Deus quer que a gente seja exemplo dele aonde quer que seja. E aí, Paulo diz assim: e não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas. Vocês estão conseguindo entender a mensagem, irmão? Sim ou não? O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que a tormenta aumentou. Eles tiveram que tomar uma provisão a partir daquele momento. Eles tiveram que tomar uma atitude. Vamos fazer o que agora? Nós já entramos nessa, deixamos acontecer isso. Podíamos ter ouvido a voz de Deus, não ouvimos. Então Deus está conosco, mas ainda não estamos vendo nem o sol nem a lua. Está escuro o negócio.
Olha só. Caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Jesus amado. Para pensar um pouquinho agora. Você e Deus, como que está a sua vida com Deus? Como que você tem seguido as orientações de Deus? Como você tem seguido a palavra de Deus? Como você tem buscado a tua igreja, o teu pastor, a pessoa que te orienta? Você tem ouvido a palavra de Deus realmente? Eu tenho ouvido um monte de palavra que não tem sido alicerce para você. Você precisa ouvir homem de Deus, você precisa ouvir pessoas que estão fazendo a coisa correta. Você precisa ter esse tino no seu coração. Porque olha o que está dizendo a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Por quê? Deixa eu explicar. Nós, aquilo que eu falei, pode continuar? Continua. Mas o que acontece? Se nós continuarmos levando com Deus uma vida sem comunhão com Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, sem presença, sem busca, sem caráter com Deus, o que vai acontecer? A gente vai cansar. A gente cansa porque a tempestade não é moleza. Lembre-se que Jesus passou por uma tempestade e o que ele estava fazendo na tempestade? Dormindo, tranquilo. Porque ele estava no barco e a hora que ele quisesse, ele acabava com aquela tempestade. É assim que Jesus age. Então, se Jesus está comigo, eu posso estar passando por uma tempestade. Mas Jesus, no momento certo, ele acalma a tempestade. Ele vai mostrar, eu vou ter que mostrar a minha fé. Foi o que ele falou para os apóstolos. Vocês são de pouca fé. Que fé vocês têm? Eu estou dando um exemplo aqui de Jesus, porque Jesus disse isso. Cadê a fé de vocês? Levanta-se Jesus. Mar, para. Vento, para. Aí eles, nossa, que Deus é esse? Esse é o nosso Deus, que acalma a tempestade, que tira o mal, que limpa todas as coisas. Esse é o seu Deus? Tem que ser. É esse Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus que quer que você fique colocando ele à prova, porque Deus não permite ser provado. Deus quer dignidade, Deus quer caráter, Deus quer você buscando ele, se levantando, colocando-se na presença de Deus, buscando a presença de Deus, batalhando na presença de Deus. Foi o que a Bíblia está falando. Aí Paulo diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, capítulo 27, verso 21. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Jesus está falando para mim e para você hoje. É melhor você ouvir a voz de Deus. É melhor você parar, pensar e começar a ouvir a voz de Deus. É melhor você tomar atitudes de cristãos. É melhor você mudar um pouco essas atitudes erradas. É melhor você procurar ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com pessoas que podem te ajudar. Buscar o seu pastor, ligar para ele, mandar mensagem, sinal de fumaça, fazer alguma coisa. Falar, pastor, estou aqui, pastor, vamos orar junto, pastor, nós estamos na mesma comunhão, igreja, estou por aqui, manda uma faixa, um sinal de fumaça. É momento. É momento da igreja se levantar, é momento de nós buscarmos a Deus, é momento de nós mostrarmos para que nós somos chamados. Não é momento de se acovardar. Não é momento de ficar escondido debaixo do colchão. Não é momento de ficar escondido em qualquer canto. Não, é momento de tomar decisão. Aqui está dizendo. E aí Paulo continua, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Está vendo? Deus está dizendo, bom ânimo. Por quê? Por que ele fala bom ânimo? Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui não depende de Deus. Deus faz o milagre que ele quiser na nossa vida. Deus cura, Deus liberta, Deus guarda, Deus protege, Deus faz o milagre que ele quiser. Ele ressuscita, ele abre os olhos dos cegos, ele abre o ouvido dos surdos. Deus faz o que ele quiser.
Mas se você não tiver a vontade e o bom ânimo de ir atrás, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi aonde? Tocar nas vestes de Jesus. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o que você quer? Quer ser curado? Seja curado. Mas lembre-se de uma coisa, cego. Sem certeza, porque a partir do momento que eu curar você, você não vai poder mais pedir esmola. Você não vai poder falar mais que você é um esmoleiro. Você não vai poder ficar mais choramingando nos cantos. Se levante, porque você foi curado, os seus pecados são perdoados e a partir de agora você tem capacidade de você conquistar a sua vida. É isso que Jesus quis dizer para ele. Por isso que Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? É a pergunta que Jesus faz para mim, faz para você. Porque se eu te curar, você tem que se tornar uma nova criatura. Porque a minha palavra significa isso. Converta-se, arrependa-se dos seus pecados, leve uma vida nova. Essa é a palavra de Deus. Sim ou não? É ou não é, irmãos? Alguém dá um glória a Deus, aleluia, sim ou não? Amém, glória a Deus. Deu uns 2 aqui, irmãos, mas glória a Deus. Mas veja só, e vamos encerrar. Paulo diz assim, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Glória a Deus. Dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Aleluia, irmãos. Queria dizer para você não temer. Não temas, irmãos. Não temas, não temas, não temas. Você tem que comparecer diante de Deus. Você tem que se levantar para aquilo que Deus chamou você desde o começo, lá na frente. Quando a palavra de Deus diz assim, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Você precisa entender isso, não temas. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Você pode tomar posse disso nessa noite? Você pode na tua casa tomar posse? Não temas. Todas as pessoas que estão com você, a sua família, o seu relacionamento, o seu trabalho, as coisas que você já conquistou até hoje, tudo que você tem, não temas. Deus providenciou isso na sua vida, então você precisa tomar posse disso. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, Paulo estava dizendo, olha o que Paulo disse, e é importante que cada um de nós reflita agora. Ele diz assim, olha, eu confio neste Deus, mas é importante que nós achemos um lugar seguro. Amém? Você confia em Deus? Você está desviado da igreja? Você está desviado por causa da pandemia? Quer dizer, você já não estava muito bem com a igreja. Já não estava muito assim, né, com o negócio. Aí veio a pandemia, você se afastou completamente. Desculpas não estão faltando. Desculpas, só você sabe, porque a desculpa, cada um tem a sua. Então você se afastou, você já não estava bem, mas entenda o que Paulo está dizendo e que Deus está dizendo para nós nessa noite. É bem importante isso. É onde Deus está revelando para muitas pessoas nessa noite, é importante que você abra os seus olhos agora e os seus ouvidos. Se você quiser agora, em mais um momento, falar assim, Deus, fala o meu coração agora. Fale sozinho com Deus, fala, Deus, eu quero que o Senhor fale o meu coração agora, que eu quero entender isso. É isso que Deus está falando sempre para você. Paulo falou assim, olha, eu confio em Deus. Mas tem uma coisa, é necessário que nós vamos até uma ilha. Ele estava dizendo o seguinte, olha, nós precisamos procurar um lugar seguro. Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua segurança? Paulo diz assim, o anjo de Deus esteve aqui. Ele falou para a gente não se preocupar.
Ele disse para a gente ter bom ânimo, ele disse para nós irmos em frente, ele disse para a gente ficar calmo. Nós vamos conseguir sair dessa situação, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer dano nenhum, não vamos ter percas, fica tranquilo. Mas é importante que nós vamos a chegar em algum lugar seguro. Então, enquanto as pessoas, quem quer que seja, continuar vivendo dessa maneira que estão vivendo, sem responsabilidade, sem buscar um lugar seguro, sem realmente conhecer a Deus, infelizmente, a tempestade pode continuar. As situações podem continuar. Mas se nós entendermos que só existe um lugar seguro, e esse lugar seguro está em Deus, esse lugar seguro está na casa do Senhor, esse lugar seguro está do lado de pessoas que podem te ajudar, pessoas de Deus, pessoas que têm a palavra de Deus, pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que têm um bom caráter, pessoas que ensinam, pessoas que têm testemunho, que têm frutos que possam te mostrar. Amém? Estão entendendo? Quem nós temos ouvido? Então, em nome de Jesus, eu fecho essa mensagem, porque já deu horário, mas eu gostaria de deixar uma lição para você. Se você ler o Salmo de número 129, é o maior salmo da Bíblia. Será que é o 119? Não, 119, perdão. Vamos lá, vamos só tirar a prova. Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. Em alguns lugares, você vai ver aquilo que Davi escreveu e ele vai dizer assim. Guardo, Salmo 119, versos 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No mesmo Salmo, no capítulo número 9, capítulo 119, Salmo 119, no verso de número 68, ele escreve: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Continuando no mesmo Salmo, no número 105, ele diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E aí, por diante, você vai ler esse salmo, aí é onde você entende a vida desses homens de Deus. Porque quando Davi estava passando por uma necessidade, ele escrevia, falava: Deus, não sai de perto de mim. Eu confio no Senhor, a tua palavra é a lâmpada para o meu caminho. O Senhor é a luz que me guia. Eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor não revelar para mim, eu não consigo nada na minha vida. Vocês estão entendendo? Por que muitas vezes nós estamos sofrendo? Porque a gente não conhece, porque a gente não busca, porque a gente não lê. Pastor, como que eu oro? Abre de manhã um salmo. Qualquer salmo. E começa a ler, fala: Deus, o meu dia hoje, justo é o Senhor. Olha o que diz aqui, Salmo 119, 137. Justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Aí, no Salmo de número 121, diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Uma pergunta. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Nós podemos ir muito longe aqui, mas eu queria fechar essa mensagem hoje dessa maneira. Perigos da viagem. O tema dessa mensagem está aqui, está escrito aqui, ó. Perigos da viagem. Cuidado. Você pode estar passando perigos na viagem. Mas se você confiar em Deus, lá no finalzinho está dizendo o seguinte: você não vai se perder, não. Ninguém vai morrer. Nós não vamos naufragar. Não vai ter sofrimento. Não vai ter mal que vai acatar ninguém. Fique em paz. A única coisa, vamos sair de onde a gente está. Vamos sair dessa turbulência. Vamos sair desse momento que a gente não sabe para onde vai, entendeu? Quem está entendendo? Eu não sei para onde eu vou. Agora eu vou para a igreja, agora não vou, eu fico, não fico, vou para lá, vou para cá, piso, não piso. Não, sai. Sai dessa turbulência. Vamos sair, mas temos que procurar um lugar fixo. Temos que procurar um lugar de Deus. Temos que procurar a verdade de Deus. Temos que procurar na palavra de Deus. Amém, irmãos?
Então, nessa noite, eu quero orar com você agora. Se você permitir, todos nós agora, se nós permitirmos, deixa Deus falar o teu coração nessa oração. Deixa Deus entrar na tua casa. É necessário pedir perdão a Deus nesse momento. É necessário pedir para Deus abrir os nossos olhos. Irmãos, peça a Deus para que Ele abra os teus olhos. Peça para Deus tirar a soberba do teu coração. Para Deus tirar esse orgulho que você tem que está te matando. A igreja do Senhor Jesus precisa de pessoas que se levantem para fazer a obra dela. Você tem capacidade de fazer grandes coisas. Agora, por exemplo, pastor, o que a igreja precisa? De muitas coisas. Não falando de dinheiro, não esquece o dinheiro. Isso é uma consequência. Deus sabe todas essas coisas. Mas eu estou falando de diáconos, não só a igreja que eu falo a nossa, mas todas as igrejas. Quem são os diáconos verdadeiros? Quem são os obreiros verdadeiros? Quem são aqueles que estão por trás das câmeras? Quem são aqueles que estão levantando a mão do sacerdote nesse momento de guerra? Então é isso que Deus está falando. Então é necessário você abrir mão de algumas coisas. É necessário você tirar o seu orgulho do teu coração. É necessário que a gente mude. Ah, eu sei tudo. Não vai. E se você está aqui hoje, não vai embora assim. Se você está me ouvindo, não fique assim na tua casa. Muda o teu coração. Peça a direção de Deus. Peça para Deus te orientar. Eu estou fazendo coisas erradas, Senhor, me livra disso. É o que estava ali no Salmo 119. Leia ele. Ali você vai ver o que Davi estava falando. Se eu pecar, Senhor, me perdoa. Eu sou um homem pecador. Eu não tenho isso na minha vida. Eu erro. Todos nós. Mas o que Deus quer? O nosso amor. A nossa comunhão. Deus quer que a gente saia da mediocridade e comece a viver uma vida ativa. De vitórias em vitórias, de bênçãos em bênçãos. Então vamos orar. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Nós que estamos aqui na igreja. Pai, eu não quero que a minha palavra, eu como homem, de forma alguma, ela seja relevante quando eu estou no altar do Senhor. E nem contra todas as pessoas, de forma alguma. Nem no meu trabalho, onde quer que seja. Não, de forma alguma, Senhor. Eu quero que a palavra que sai da minha boca, que o Senhor tem colocado no meu coração, sim, seja relevante na vida de muitas pessoas. Que ela seja luz para muitas pessoas. Que ela seja o sal que tempera a vida de muitos. A tua palavra. Isso que está aqui nesse livro. Eu peço ao Senhor, Pai, me perdoa. Assim como todos nós estamos orando agora, perdoe os nossos erros. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Perdoe se temos, Pai, agido, Pai, e dando desculpa de muitas coisas para o Senhor, sendo de muito errados, coniventes com o erro, e temos se afastado do Senhor, inventado, Pai, mentiras aqui, mentiras ali, e falado todo tipo de coisas, ó Deus, eu tenho certeza que tem sido para o Senhor uma grande tristeza. Então, neste momento, eu peço perdão se isso tem acontecido na minha vida. Porque é uma oração que eu pedi para cada um fazer individualmente. Cada um de nós sabe onde temos errado, sabe onde nós temos falhado com o Senhor. Mas eu queria orar agora, Pai, pedindo a sua permissão em nome de Jesus Cristo. Eu queria que o Senhor entrasse agora na vida de cada pessoa. Eu queria que o Senhor fosse e visitasse essa pessoa que está agora doente. Doente da alma, do corpo, doente fisicamente, que pode estar num hospital, que pode estar, Senhor Deus, numa cama, num leito agora, sofrendo. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, liberta essa pessoa agora, Pai. Cura essa pessoa. Restaura a vida dela com a tua palavra, Pai, eu te peço agora. Eu quero que o Senhor cure, Pai. Cura a tristeza, tira a angústia, tira o mal, tira a amargura, tira o medo, tira a falta de fé. Quebra agora, Deus, essas armadilhas de Satanás que foram colocadas na vida dessa pessoa. As amarras, os grilhões. Satanás maldito, caia por terra agora tudo que você tem feito na vida dessa pessoa. Sai dessa vida, sai dessa casa, da família. Pega tudo que é seu agora. Pega as suas armadilhas agora, a sua mentira. Você que tem colocado medo na vida dessa pessoa, angústia, tristeza. Você colocou escuridão na casa dela, no quarto, na mente dela. Tem cegado ela, tirado os sonhos dela. Você que tem colocado nela o medo.
Agora, em nome de Jesus, sai da vida dela. Sai dessa casa agora. Sai dessa vida agora. Em nome de Jesus, caia por terra todo espírito maldito que age na vida das pessoas. E que em nome de Jesus, a libertação seja completa agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Recebe as bênçãos do Senhor na tua vida. Se torne uma nova criatura hoje. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada pessoa, Pai. Visita aqueles que estão trabalhando, os médicos, os profissionais de saúde. Pai, em nome de Jesus, todos, ó Pai, que estão trabalhando em mercados, em todos os ramos, ó Deus, em nome de Jesus, visita. Nós queremos orar agora por essa pandemia, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, leve embora esse mal do Brasil, do mundo, tire esse mal, Pai. Começa a curar agora as pessoas, manda esse vírus longe, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esse vírus que está contaminando não só o corpo, mas a mente das pessoas. Que está trazendo, Pai, tristeza, angústia agora em nome de Jesus, Pai. Limpa isso, ó Pai. Liberta as pessoas desse mal. Cura, Senhor Deus. Restaura. Nós oramos nessa noite, ó Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos agora a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Que o Senhor tome conta. Que o Senhor proteja e nos oriente, nos dê direção para que a gente possa fazer e viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Assim seja, Pai, a todo tempo. Diga assim, amém, Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. E diga assim, assim seja. Amém, glória a Deus. Amém, meus amados. Deus te abençoe. Domingo nós estaremos aqui às 9 horas da manhã e às 19 horas, às 7 horas da noite, trazendo a mensagem para você. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fiquem com Jesus e uma boa noite. A paz.